A paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. É um fato triste da gente comentar, não somente comentar, mas também admitir. E o fato é este: existe o ciúmes religioso. O que é esse ciúme religioso? É por motivos religiosos, a gente tem ciúmes, a gente enxerga de uma forma errada aquilo que outras pessoas, também em nome da religião, agem. E esse ciúmes é perigoso, é errado, porque embaça a visão. Quando a gente enxerga as coisas de uma forma preconceituosa, evidentemente, a gente não enxerga os fatos, as pessoas na sua verdadeira dimensão, mas a imagem, a visão fica embaçada. É do tipo que a gente vê, mas não enxerga o que precisa ser enxergado. E isto aconteceu com o grupo de Jesus, veja bem, com o próprio grupo de Jesus. E o fato disso ser registrado nos evangelhos é muito importante porque acende uma alerta a respeito do constante perigo que estes ciúmes religiosos apresentam para nós, os seguidores de Jesus. E quando a gente olha a história, a gente sabe o quantas vezes esses ciúmes religiosos de fato existiram e atrapalharam o plano de Deus. Hoje também, infelizmente, nós não estamos imunes a esses ciúmes religiosos, segmentos religiosos, inclusive segmentos cristãos, falam mal um do outro, minimizam o bem que outros segmentos fazem, às vezes descaracterizam até aquilo que o outro grupo realiza, para a tristeza nossa, até mesmo dentro de uma mesma comunidade, de um mesmo grupo religioso, existem estes ciúmes que acabam atrapalhando, prejudicando o trabalho da evangelização. Como disse, o próprio grupo de Jesus não estava imune a esta limitação. E nós devemos ao evangelista Marcos a narrativa de um fato significativo. E certamente Marcos registrou este fato para nos ensinar. Diz que João, o apóstolo e o evangelista, alguém muito próximo, inclusive, de Jesus, aquilo que nós chamamos hoje, aquele núcleo de pessoas próximas a Jesus, um dia chega até Jesus e faz uma constatação, denuncia, digamos assim, vai, Jesus, o senhor não sabe o que a gente viu por aí. Tem gente que não faz parte do nosso grupo que está expulsando demônios em seu nome e nós proibimos. Como quem diz, como é que você, intruso, ousa fazer algo em nome do nosso mestre, mesmo sem fazer parte do nosso grupo? A gente imagina que João, ao reportar este fato a Jesus, estava esperando um elogio, do próprio Jesus. Ô, João, ainda bem, que você defendeu aí a identidade do nosso grupo. Mas para a surpresa de João e para a nossa catequese, Jesus dá uma resposta diferente. Jesus diz, vocês não deveriam ter proibido, não.
Porque ninguém faz o bem em nosso nome para depois falar mal de nós. E esta resposta de Jesus, precisa, pontual, deve fazer como fez os discípulos, deve fazer a nós também, parar um pouco e refletir. O que é que Jesus queria dizer com esta resposta? A primeira reflexão que emerge, de uma forma até espontânea, óbvia, se Jesus veio inaugurar o reino de Deus, e este reino de Deus significa agir com fraternidade, sensibilizar-se como o sofrimento alheio, e ao se sensibilizar como o sofrimento alheio, procurar aliviá-lo, então, todas as pessoas que procuram ajudar o semelhante, sensibilizados com o seu sofrimento, e ao se sensibilizar com o sofrimento, procuram acudir, procuram libertar do sofrimento, pronto. Estas pessoas fazem parte do time de Jesus, mesmo que exteriormente, oficialmente, não integram este grupo. Meu amigo, minha amiga, Jesus está dizendo, não é o uniforme, não é a participação visível de um ou de outro grupo que nos autoriza a nos considerar integrantes da família de Jesus, mas sim a maneira como nós agimos. Pensando bem e falando de uma forma mais clara, mais explícita, vamos falar só do mundo cristão. Existem nós, os católicos, mas existem nos protestantes, existem nos evangélicos, existem nos neopentecostais. Todos são seguidores de Jesus Cristo. Mas não é a filiação religiosa, apenas a filiação religiosa, que nos faz seguidores de Jesus, mas sim a maneira como nós atuamos. O que adianta eu dizer sou católico, encher a boca até em dizendo eu sou católico, mas não faço aquilo que Jesus pede, não me sensibilizo diante das necessidades do meu semelhante. E por eu achar que eu sou católico, ou melhor, por eu dizer que eu sou católico, eu olho com ciúmes, com inveja, aquilo que outra pessoa que não faz parte da minha igreja age e faça o bem. O que adianta? A minha atitude, a minha postura de crítica, de censura, de proibição, de exclusão, inclusive, de considerar o outro como o intruso, fica incompatível com a minha condição de seguidor de Jesus. E esta talvez fosse uma verdade muito preciosa para a gente refletir. Muitas vezes, por causa desta mentalidade sectária, desta mentalidade que divide o mundo religioso entre nós, participantes desta determinada agremiação, e eles, os outros, que não fazem parte desta entidade, mas de outras partes, esta mentalidade discriminatória, ela não faz nenhum bem para a religião. Pelo contrário, atrapalha a religião, é um desserviço à religião. O que vai pensar aquela outra pessoa que olha de longe e diz, mas que Jesus Cristo é este, que ao invés de unir as pessoas numa única família, ele é motivo de divisão.
O católico diz que segue a Jesus Cristo, mas fala mal do evangélico, do protestante. O evangélico diz que é seguidor de Jesus Cristo e fala mal de católico. Que tipo de seguimento é este? Certamente não corresponde à mentalidade de Jesus. A sua observação, neste caso, nos mostra que, na verdade, o que nos credencia para nos considerarmos grupo ou do grupo de Jesus é o fato de nós, sensibilizados diante das necessidades do semelhante, procuramos ajudá-lo. Meu amigo, minha amiga, muitas vezes, quanta picuinha entre nós, ficando olhando o defeito do outro, achando que a gente tem monopólio de Jesus Cristo. Não, ele só age na minha igreja, ele só age neste horário, ele só está presente aqui, quando o meu grupo está reunido. A palavra de Jesus é clara, faz parte da minha família, não apenas aquele que ouve a palavra de Deus, mas aquele que a põe em prática. Se nós assimilarmos de verdade este ensinamento de Jesus, a primeira consequência é purificar o nosso olhar. É a gente começar a olhar além daquilo que aparece, além daquilo que humanamente nos divide, mas a gente começa a enxergar as verdadeiras ações. Por outro lado, e esta também é uma lição importante, quando eu faço o bem, não pensando em livrar o meu irmão do seu sofrimento, mas como forma de propaganda, para eu atrair as pessoas ao meu grupo, novamente eu estou adulterando a mensagem de Jesus. O que ele quer de nós, seus seguidores, não é sectarismo, não é divisão, não é rivalidade, não é ciúmes. O reino vai se construindo a partir da posição, a partir da fraternidade, da solidariedade, da gente enxergar a necessidade do semelhante e, por amor, despretensiosamente e na atitude de serviço, ir ao encontro do semelhante. E aí Jesus faz uma frase, ou pronuncia uma frase que continua sendo iluminadora. Quem der um copo de água por vocês serem de Jesus Cristo, não ficará sem a recompensa. Repara, amigo, amiga. Jesus não olha, digamos assim, a qualidade, a profundidade do bem. É um copo de água. É verdade que na região em que Jesus vivia, um copo de água numa região desértica tem um valor imenso, mas ao mesmo tempo é algo que está ao alcance de todas as pessoas. Mas o importa não é o que eu faço, mas a motivação que me leva a agir com fraternidade. É esta motivação que faz de mim um verdadeiro seguidor de Jesus. E ao entender que o verdadeiro seguidor de Jesus é aquele que age com caridade, eu também entendo que não é a minha filiação religiosa por si só que fará com que eu me considere um seguidor de Jesus. Eu penso que a última pergunta que Jesus vai nos perguntar quando nós aparecermos diante dele será: a que igreja a gente pertencia?
Em que igreja a gente foi batizado? A pergunta que Jesus fará a nós: quando eu tive fome, você me deu de comer? Quando eu tive sede, você me deu de beber? Porque tudo aquilo que vocês fizeram ao menor dos seus irmãos, eu considero como feito a mim. Como é bom na gente tomar consciência. Como é bom na gente torcer. O que o mundo precisa, não de uma igreja católica forte, de uma igreja evangélica forte, de uma igreja protestante forte. O que o mundo precisa é de igrejas que fomentam, educam, cultivam profetas do bem. Seguir a minha igreja, por eu considerá-la o caminho certo, é a minha obrigação. Mas além desta obrigação, desta consciência, o fato de eu pertencer a esta, aquela ou aquela outra igreja, deve me inspirar a procurar sempre agir como profeta do bem. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e com todos aí em sua casa.